Fala pessoal, é uma honra estar aqui com você. Nós vamos começar hoje aqui o nosso primeiro programa, o final de uma grande ideia. Um programa inspirado nos grandes empreendedores que nós temos no nosso país. E nós vamos nos dedicar muito para que você também venha a ser um grande empreendedor. E você que já está empreendendo, você também consiga multiplicar muito mais os seus negócios. Hoje nós temos uma grande convidada, a Karine, lá de Betim. Karine, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem. Maravilha, seja bem-vinda à nossa casa nova aqui, o programa O Final de uma Grande Ideia. Queria que você se apresentasse, seu nome, como você está empreendendo, e vamos lá. Eu sou Karine Martins, né? E eu empreendo com costura. E eu escolhi para minha vida o conserto de roupas. E foi assim que eu entrei para o mundo digital. Mas antes disso, eu servi muito minha comunidade e sirvo até hoje, né? Eu sou uma mineira da cidade de Betim. E desde muito nova eu já entendi que eu precisava empreender, que eu gostava disso, né? Então, desde os meus 9 anos eu tenho renda. Tudo que eu via ali que dava oportunidade de fazer negócios, eu fazia, né? Que legal. E todos os serviços que eu fiz, todos os lugares que eu trabalhei, eu sempre olhava pensando assim, vou fazer isso lá na minha comunidade. Até que eu tive coragem. 26 anos eu vim empreender aqui na minha cidade. Que legal, Karine. Então, entendendo essa sua sacada, você teve experiências anteriores, trabalhou como funcionário em outros lugares, até ter a ideia de montar o seu negócio, né? E pelo que eu percebo, assim como a maioria dos grandes empreendedores, né, resolvendo problemas das pessoas que estão próximas, né? Porque a gente começa assim, né? A gente ajuda o outro. Alguém dá uma oportunidade para a gente. E aí, se você tem uma cabeça pensante e empreendedora, você olha ao seu redor assim, e vai resolvendo o problema. Né? E você é remunerado por isso, né? E eu cresci nas empresas que eu estava por causa disso. De me colocar resolvendo, às vezes, problemas que não eram meus, da minha alçada. Mas as minhas sugestões eram bem recebidas e eu cresci nesses lugares que eu estava. Certo. E aí veio o ramo de costura. Você empreende no ramo de costura. Pelo que eu entendi, você identificou que tem a possibilidade, você sempre desenvolveu essa arte, porque é uma arte costurar, né? Que também pode ser replicada. Pode ser replicada. Eu comecei a costurar roupa num bairro nobre aqui de Belo Horizonte, o Belvedere. E eu fui ensinada a prestar melhor serviço, né? Então, muitas vezes as roupas vinham direto do shopping, né? Eu trabalhava dentro do lado do shopping e nem ia na casa do cliente, ia direto lá para o ateliê. E eu precisava entregar essa peça da mesma forma que eu peguei, original, as costuras todas nos lugares, né? E assim que eu entendi que aquilo era muito bom, um negócio que eu ia gastar quase nada para, né? Ia poder cobrar por aquilo aí. Eu vim para o meu bairro. Na hora que eu aprendi tudo que eles tinham para me ensinar, fiquei doida de empreender aqui. Interessante, André, que as pessoas aqui do meu bairro não tinham uma cultura de consertar roupas. Eu precisei mostrar isso para os meus vizinhos, a minha comunidade, que é um serviço profissional aqui que eu estaria prestando para eles. E teve uma aceitação ótima. Em 3 meses, eu já tinha minha agenda lotada. Que sensacional, que sensacional. Mas isso vai de todo empreendedor, né? Identificar a dor e resolver. Mas também não adianta só identificar a dor.
você tem que despertar o desejo e mostrar também para a comunidade que elas têm esse problema e que você pode estar ali resolvendo, não é isso? E elas não sabem o problema. Isso é muito importante que você falou. Por quê? Quando eu vim para cá, eles achavam a minha mão de obra muito cara, né? Então, esse tipo de serviço eu fui descobrindo com o tempo por que que a costureira é valorizada, principalmente a costureira de reformas, né? E eu cheguei à conclusão que antigamente isso era um serviço que mãe só que fazia, a tia, né? Então era algo familiar de dentro de casa. E quando eu me posicionei no meu bairro para fazer esse serviço para pessoas que não eram da minha família, da minha casa, e que eu cheguei com um valor mais alto do que eles estavam acostumados, eles levaram um choque. Aí o que que eu fiz? Eu entreguei o meu melhor. Do mesmo jeito, com a mesma qualidade que eu entregava para os endinheirados, né? Eu entreguei para minha comunidade. E aí eu fiz meu nome aqui. Que maravilha. E isso é um diferencial, porque muitas vezes o empreendedor, ele quer montar um negócio e não sabe precificar. Então, o posicionamento de valor não é o dinheiro, o preço, mas como foi dito, né, o valor daquilo que você está entregando, serviço ou produto, né, ou um acesso. Da mesma forma, você pode empreender montando um show. Se você for fazer um show em uma grande casa de shows, é um preço e uma experiência. Um show gratuito, já falo o nome gratuito, a experiência é outra. Então, a precificação, ela é muito voltada ao quanto você está entregando, não é isso? Então, eu tenho um curso que chama Minha Tabela de Preços. Ainda ontem eu ministrei uma aula para uma turma nova. Que legal, E parabéns. esse é o primeiro módulo do meu curso. A diferença de preço e valor. E o valor precisa vir antes, né? Então, eu costumo falar com as minhas meninas assim, você não está fazendo uma costura em uma roupa, né? Você não pega um tecido e faz uma costura. Você entrega para o seu cliente a sensação daquela roupa ser dele, de ficar perfeita, de não estar nem larga, nem apertada, dele chegar numa festa e estar todo alinhado, né? As pessoas olharem para ele, ver ele de uma forma diferente, porque a roupa está toda no lugar, né? Não é uma costura, é o valor. E eu peno com as minhas meninas, sabe, André? Hoje eu já tenho umas 1.300 alunas, um pouquinho mais do que Tem isso. 1.300 alunas no Brasil inteiro? Ou só aí na sua região? No Brasil e no mundo. Que no mundo, parabéns. Alunas em 4 países Parabéns. diferentes. É muito boa a sua história, inspiradora. Parabéns. E aí eu desperto nisso nelas, né? Para elas entenderem que não é o preço que elas estão. O preço que ela vai receber ali, um valor, mas é uma troca, né? Você vai dar uma experiência, uma roupa que parecia perdida, parecia que não era da pessoa, no corpo da pessoa. E elas têm conseguido aumentar bem a tabela de dela. Que legal. É que às vezes tem essa cultura, né? De falta valorização do trabalho do outro. Então, nessa parte de precificação, se você tem alguém para mostrar realmente os pontos positivos e aonde também o que está muito alto, muito baixo, você ter uma pessoa para te ajudar nesse processo é muito bom. E para quem já está empreendendo, já mostra também que você teve que fazer ajuste na sua tabela. Pelo que você acabou de falar, você teve que fazer ajustes na sua tabela para atender o seu público. Então, isso também é um fator de diferencial, que muitas vezes você acha que está com pouco movimento, às vezes o seu público não está adequado ao valor que... Eles não estão dando o valor que você merece. E aí eu queria entender com você, que você falou que está usando a internet também, né?
Porque veio do físico, você começou no físico e agora está na internet ajudando pessoas no mundo inteiro a estar na atividade da costura. É isso? Como você está fazendo isso? Então, com a pandemia, eu comecei a fazer negócio com as máscaras no Instagram, né? E aquilo era muito incrível, porque eu mandava um link, a pessoa ia lá, via, eu postava as fotos, né? O meu Instagram era um Instagram vitrine. Eu não interagia, nem só postava, e aí eu mandava o link, a pessoa escolhia o que ela queria, era um outro ramo, não, nem é esse Instagram que eu movimento hoje. E eu falei assim, gente, tem um negócio aqui muito interessante, né? E eu gosto de ensinar, né? Eu sou catequista há 22 anos, Nossa, eu gosto muito, parabéns. tá na minha veia. E eu comecei com a cara e a coragem. Eu participava de um mastermind com os amigos e eles começaram a pôr pressão em mim, né? Que Meu bacana. cenário é sempre esse, em todos os vídeos que eu faço praticamente, reuniões que eu participo, eu estou aqui atrás da máquina costurando e aprendendo. E eu fui desafiada a fazer um primeiro vídeo para o YouTube, né, Que em bacana. fevereiro do ano passado. Ah, então foi o ano passado que você E entrou na internet. foi ano passado. Parabéns. Dia 10 de fevereiro eu postei o meu primeiro vídeo no YouTube, né? E aí de 10 de fevereiro do ano passado até esta data de hoje, nós estamos que dia, André? Ai, por aí, nós estamos em junho de 2023, né? Isso. E tenho 50 mil inscritos no meu canal Nossa, hoje. parabéns. Isso mostra que você pode potencializar muito o seu negócio físico com a internet. Você utilizar as redes sociais, não é isso? O que você dá de E dica? aí eu comecei a ensinar, né, o que eu sabia, que eu sei, domino. E as meninas mesmo que me acompanham, elas começaram a pedir cursos. Entendi. E aí eu comecei a fazer meus cursos. E hoje eu tenho cursos pequenos que eu ensino coisas fáceis, André. As pessoas, elas não sabem. É uma coisa muito interessante. Mas eu ensino hoje a mexer no WhatsApp Business. Olha que coisa. Elas não entendem o poder que tem a ferramenta, né? Ensino a mexer no Instagram, ensino a emitir notas profissionais. Tudo que eu uso, eu ensino. E aí eu tenho meu curso maior, que é de conserto de roupas, né? E aí tenho curso de especialização em calça jeans, que eu vi oportunidade também, né? Falei, Que a calça bacana. jeans é a peça mais trazida nos ateliês. Vou fazer um curso especializado. Montei um curso, empacotei bonitinho e entreguei. E agora eu tenho minha comunidade, né? Que Eu legal. acabei de lançar. Que legal. E eu acho interessante a sua história, porque mostra muito mesmo do que tem muitas pessoas aí que tem muito conhecimento, que pode montar um negócio físico e utilizar a internet para potencializar e passar o conhecimento para outras pessoas. Mas o principal começa no negócio físico e atuando junto às pessoas que estão próximo de você, correto? Exatamente. Mesmo porque você não tem experiência e vai falar de um assunto, você não tem autoridade para falar que você é uma fraude, né? Então você Entendi. precisa dominar aquilo que você resolve ensinar. E se você sabe o mínimo possível que você sabe, você já consegue ensinar. Mas você tem que dominar aquilo. Entendi. E aí eu Isso, comecei pelo conceito. mas as pessoas que começam com a sua ideia, aplicam, elas precisam pelo menos iniciar de alguma forma. Qual é a sua sugestão para quem tem uma ideia e está ainda trabalhando para uma outra pessoa,
está num cargo público ou alguma coisa do gênero e tem vontade de montar o seu negócio próprio, seja via internet ou até mesmo um negócio físico. Qual o primeiro passo que você acha que a pessoa precisa dar? Se você tem um serviço, um lugar que você já faz atividade, começa a empreender no CNPJ de outra pessoa. Eu acho que é a forma mais fácil que você tem de começar, né? Eu fiz isso. Então, eu vi a oportunidade. Olha bem, eu trabalhava na sobreloja e o atendimento, eu não tinha acesso ao cliente. Então, eu comecei a descer, olhar como é que funcionava, oferecer minha ajuda para poder fazer coisa que eu não tinha, não era da minha mercado. Eu fazia. Entendi. E fui observando, aprendendo e notando tudo. Então você Quando está eu falo adquirindo conhecimento, é isso? Exatamente. Então o primeiro passo, adquire o conhecimento. Então aonde você está, por exemplo, se você está trabalhando, aprenda algo, seja com as pessoas que estão ali ou que já estão aplicando na sua empresa, que você pode ser ou um cliente da onde você está trabalhando, ou até mesmo um fornecedor da onde você está trabalhando, não é isso? Isso é muito sério, sabe por quê? Porque o brasileiro, ele foi educado para ser funcionário, né? Para trabalhar sem comprar Concordo. alguém. E aí, eu poderia estar lá nesse ateliê até hoje, mas como eu queria empreender, o que eu fiz? Eu comecei a observar aquilo que não era para mim fazer. E se você também está nessa posição, não adianta, você é sei lá, um pizzaiolo. E aí você faz pizza muito bem. Se você abrir uma empresa só fazendo pizzas, você não vai prosperar. Você precisa aprender a administrar aquilo, né? É muito mais do que só estar ali executando a massa. Você vai ter que entregar a pizza, vai ter que lidar com o fornecedor, com o cliente, né? Tirar pedido. Então, precisa entender um funcionamento de um negócio como um todo para você ir e começar a empreender, né? Que é o que eu fiz. E eu não fiz direto, viu, André? Eu falei de pizza porque quando eu fui trabalhar com conserto de roupas, eu trabalhava numa pizzaria. Caramba. Era vizinha. Aí eu falei, eu comentei com o dono do ateliê que eu costurava, porque na minha casa tinha máquina de costura. E ele me desafiou a fazer uma bainha. E eu aceitei, correndo na correria, eu aceitei. Depois que eu fiz essa bainha num tecido, peguei o tecido, dobrei, passei a costura. Tudo torto. Mas Ele é o pegou mínimo, e me chamou para trabalhar com ele. é o mínimo viável do produto, que o pessoal costuma falar Mínimo. muito no mercado, né? MVP. O que é o MVP? Faça um pequeno e depois você vai aumentando. Aumenta o seu nível de conhecimento e aplica no negócio. Mas, pelo que eu entendi, se você fez essa bainha, dessa bainha é tudo que você tem hoje, correto? É tudo que eu tenho hoje. E assim, antes de eu largar o meu serviço que era fechado, né, minha carteira assinada, fiquei 4 meses nos 2 lugares fazendo a transição de carreira. Aí no 4º mês, eu vi que eu tinha recebido mais na costura do que lá na pizzaria, né? Que eu trabalhava no administrativo da pizzaria. E aí eu deixei a pizzaria. Parabéns, é muito bonita a sua história, porque é típico do brasileiro hoje, em todas as cidades, estar num trabalho, mas sempre tem a vontade de empreender, montar um seu negócio e também fazer aquilo que gosta, né? Porque todo mundo, quando você vai perguntar, 90% das pessoas que a gente conversa falam que estão insatisfeitas, aqui não gosta do que está fazendo, faz mais por obrigação do que por vontade própria. Então, a partir do momento que você empreende fazendo aquilo que você gosta, você trabalha muito mais, mas você fica muito mais satisfeito. Ou eu estou errado? Ah, tá certíssimo. E eu gostava realmente da cultura. E o que eu fiz? Eu fiquei lá e eu observei tudo. E eu falei assim, pegava 2 ônibus para trabalhar.
Eu tinha um filho pequeno, né? Quando eu vim para cá, meu filho tinha 6 anos. E ele foi criado longe. Falei, eu vou empreender no meu bairro e vai dar certo. Eu já tinha certeza, André, certeza. Eu lembro de um amigo meu que falou assim: Karine, você vai deixar o serviço fechado para costurar roupa velha? Falei, eu vou. E eu fui a sensação assim, no bairro, porque eu fiz algo diferente. E aí a gente precisa ter coragem, né, André, de colocar Sim. as caras e testar algo novo, né? Eu não tinha muita coisa a perder, né? Se não desse certo, e daí? Eu volto atrás, né? Mas se eu não testar, eu não vou saber se dá ou não dá. Tudo é E teste, eu né? vim, tudo é teste, né? Parabéns, E eu parabéns mesmo. Parabéns. É uma história de que muitos brasileiros têm vontade de fazer e está faltando dar o primeiro passo. Aí, a partir do momento que você pegou o conhecimento e agregou aquilo que você já tinha feito ao que você tinha vontade de fazer, que seria, no caso, a costura, você está indo muito bem. E agora fala uma coisa Sabe, para mim. Pode falar. tem hora que a gente aprendendo, né? Eu já tinha 10 anos que eu costurava aqui no bairro, né? E a gente cansa. Quando você faz muito tempo uma coisa, você cansa. E aí eu tive uma conversa com o Senhor, falei assim, eu não quero mais ficar aqui. Desci, né? Troquei, eu saí, eu já empreendia na rua. Quando eu vim, eu não trabalhei em casa. Hoje eu trabalho em casa. E de várias outras coisas da minha vida, eu estava bem cansada. Falei assim, eu vou ir trabalhar em casa agora. E tudo que acontece na vida da gente serve de experiência futura. É Deus preparando mesmo, eu acredito, para algo maior do que a gente pode imaginar, né? E eu vim para minha casa, costurar minha casa, né? E Que deu legal. super certo também empreender sem nem pagar aluguel, né? E Isso é eu aqui perto, fantástico. mais conforto para o meu filho, porque ele poderia estar dentro da casa dele, não tinha que estar enfiado dentro de um comércio, né, o tempo inteiro. E, de repente, hoje, eu ensino mulheres a ganhar dinheiro dentro da casa, sem precisar sair da casa dele. Então, uma coisa liga a outra. Quando eu fui para a internet, eu vi uma possibilidade de eu faturar uma renda no canal do YouTube, né? Porque o YouTube, ele monetiza, gente. E eu tenho não sei se eu posso falar sorte, porque o tipo de conteúdo que eu produzo hoje é um conteúdo que a pessoa vê inteiro, aí volta, vê o mesmo vídeo de novo e de novo. E Mas aí isso é eu bom. monetizo. Isso é bom É, porque você consegue hoje, né? Hoje até para quem é leigo, usar a internet de forma correta, não perdendo tempo com aquilo que não vai elevar o seu conhecimento, você pode assistir 2, 3 vezes e tirar as dúvidas. E pelo que eu entendi, você montou um passo a passo. Então, quando tem um passo a passo simples e fácil de ser aplicado, é claro que é muito mais fácil de você captar o conhecimento e tirar proveito dele, não é isso? exatamente. E assim, eu tive uma professora a que me ensinou a fazer meus cursos. Ela falou uma vez assim, Karine, comigo, Karine, você é uma palhaça. Pega seu canal e vende ele. Eu falei assim, ai, não tem coragem, porque tá ajudando as pessoas. Eu posso fazer mais 1 milhão de tutoriais ensinando o conserto de roupa, né? E o meu canal, ele acabou que ele monetizou muito rápido, né? A média de monetização é de 1 a 2 anos. O meu monetizou com 4 meses, né? Parabéns. Foi um estalo. E o que eu aprendi com isso? Quanto mais você transborda na vida da pessoa, quanto mais escoa de você, mais essa pessoa vai querer estar perto de você depois, né? Entendi. E a gente tem conhecimento infinito. Vai estudando, vai falando.
tem dias que eu falo, não falo nada de costura, né? Eu abro uma live aleatória e as meninas ficam ali comigo, sabe? Entendi. Eu crio um vínculo com elas muito grande, né? Dá trabalho, mas é compensante, assim, é bom ver elas, sabe? Dando certo. É ter o prazer no ensino, porque hoje, pelo que eu entendi, a sua transição de carreira, você começou lá nos outros trabalhos, foi para a pizzaria, teve a ideia de montar a costura, trabalhar com roupas usadas. Quando estava na transição de carreira, você deixou a pizzaria, ficou só na costura. Eu estou vendo que você está numa bancada bem organizada, já mostra que você é uma pessoa bem organizada e um empreendedor. Eu costumo dizer que nós estamos rodando os pratinhos, né? Dentro da empresa, cada departamento tem um pratinho. Quem já viu aquela brincadeira dos pratinhos, você põe no pauzinho, sai balançando um pratinho no outro, equilibrando os pratinhos. Você vai equilibrando um departamento no outro até você conseguir entregar o produto para o seu cliente, prestar o serviço e até você colocar as pessoas para fazerem as coisas que você tem ideia. E hoje, o que você está me falando é que você ensina as pessoas e tem prazer em entregar um conteúdo gratuito no YouTube, hoje, pelo que eu entendi, no seu canal do YouTube, e ver que essas pessoas com o conteúdo que você tem no YouTube, elas conseguem também fazer os seus serviços, monetizar, prestando serviço para outras pessoas. Então, quando você fala de transbordo, é transmitir o seu conhecimento para outras pessoas e tudo que você tem. Não ficar com aquela questão de, eu vou guardar isso aqui para mim. O que muita gente fala, o pulo do gato, né? Eu não vou falar o pulo do gato. Não, entrega tudo, porque é isso que vale a pena. É isso? É isso. E não só no YouTube. Hoje eu tenho um projeto no Facebook também, porque o meu público, hoje dentro do digital, é de 45, eu tenho aluna de 72. Então, assim, Parabéns. meu público é um público mais velho, né? Mais maduro. E elas estão dentro do Facebook. E eu descobri isso tardiamente, porque um amigo meu tinha falado isso comigo antes, para fazer um curso lá dentro do Facebook. E eu falei, eu não acreditava que podia dar certo. Hoje a minha comunidade ela é dentro do Facebook. E lá dentro do Facebook eu dou uma aula semanal gratuita. Parabéns. E aí eu ensino ao vivo. Toda terça-feira, né, da manhã, da minha página que chama Concerto de Roupas, que eu estou crescendo ela na prática. Na prática. Que é o nome Concerto do meu de Roupas na Prática. E aí lá eu estou fazendo esse projeto com a minha comunidade. O que eu pensei? As ideias, né? Eu faço uma aula gratuita, fica lá uma semana disponível e depois ela vai entrar para dentro da minha comunidade. Aí quem tem acesso são só minhas alunas, né? Do CAP. Que minha comunidade chama CAP, Concerto e Ajustes Perfeitos. Parabéns. E aí ela fica disponível só lá para as minhas alunas, mas eu entrego antes essa aula para quem não tem condições. Né? A gente sabe que tem gente que não entende que o investimento que vai fazer agora vai trazer um retorno. Então, eu ensino gratuito para elas. Quando elas acharem que estão preparadas, vai entrar para a comunidade. Mas mesmo com o gratuito, pelo que eu entendi, elas conseguem fazer um resultado, se aplicar tudo certinho, e aí depois um conteúdo onde você precisa, é aquilo que nós colocamos, de valor e preço, né? Quando você precisa uma entrega maior, você precisa uma dedicação maior, aí vem a parte monetizada, não é isso? É bem isso, assim. Na verdade, às vezes, para mim era muito normal consertar roupas como eu conserto. Mas você lembra que eu comecei a consertar para os endinheirados? Uhum. Não é igual, né? E aí eu vim com técnica totalmente diferente. Aí eu desenvolvi meu método, né? Para ensinar elas a entender, olha, você precisa passar por essa etapa para você chegar num conceito perfeito, né? E elas estão entendendo
isso estão mudando a forma delas costurar. Então, tipo, você vai, muitas vezes, e quantas vezes aconteceu conosco, ter que desaprender uma coisa para reaprender da forma correta. Entendi. Ou de uma outra forma, né? Não é que Entendi. é errado, mas dessa forma tem mais valor, né? O que eu ensino tem mais valor. E são mulheres que estão desenvolvendo muito e estão dobrando o faturamento delas com as aulas gratuitas. Que maravilha. Muito. Parabéns pelo trabalho. E você mostra exatamente aquilo do empreendedor. Começou trabalhando para uma outra pessoa, teve uma ideia, está aplicando, fez um negócio físico, usou a internet para potencializar e aumentar e atingir novas pessoas e agora está multiplicando o seu conhecimento para outras pessoas. Parabéns. E agora eu queria te fazer uma pergunta que é o nome do nosso programa. Para você, qual é o final de uma grande ideia? Para mim, uma ideia é uma semente. E se você não pega essa semente e não faz nada com ela, o final de uma grande ideia é nada. Agora, se você pega essa semente e coloca ela na terra, vai demorar. Às vezes ela vai crescer para baixo primeiro, para depois sair para cima. Mas quanto mais você cuidar, formar a ideia em ação, mais resultado você vai ter. E resultado é o final de uma ideia posta em ação. Às vezes você não vai conseguir colher um bom fruto, mas é um resultado. Você já sabe o que não fazer. Né? Então, para você, o final de uma grande ideia, ela só existe se você tiver a ação, correto? Só ação. Precisa você em prática, porque ideia não vale. A ideia sem materializar, ela de nada não. Nem ideia sem. Ideia nós temos a todo tempo. Agora, o final de uma ideia, ela só existe se tiver execução, como você está fazendo. Parabéns. E como você que está nos assistindo também pode fazer. Cada um pode fazer. Karine, muito obrigado pelo seu tempo, por estar dividindo conosco, com a nossa audiência, a sua experiência e que sirva de inspiração para todo mundo aí que quer empreender, quer montar um negócio e mostra que você não precisa largar o seu emprego para montar um negócio próprio. Você pode estar no seu emprego e aplicando isso e estar montando o seu negócio, empreendendo e transformando vidas. Muito obrigado, Karine. Eu que te agradeço, André. Você tem um espaço cativo no meu coração, né? Sempre me incentivou. Fui a primeira pessoa, inclusive, né, que me ajudou nesse mundo digital. Eu sou eternamente grata. E eu gostaria de falar para você que está do lado que, sim, plante a sua ideia. Né? Faça um MVP, se vira para ela com o mínimo que você conseguir, fazer essa ideia virar realidade. E faça conexões com pessoas. Porque eu não teria chegado até onde eu cheguei hoje, né? Se eu não tivesse me conectado com outras pessoas. E transborde. Faça escoar aquela produção. Porque quanto mais você dá e dá com generosidade, mais isso vai se tornar você. O medo vai te impedir sempre de prosperar. Não se esqueça disso. Então, vá com medo mesmo, finja que ele não está perto de você e mete as caras. Boa. Parabéns, muito sucesso. Pessoal, chegamos ao fim do nosso programa. Karine, muito obrigado mais uma vez. A nossa audiência, obrigado pela sua atenção. Desejo que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que todos tenham aquilo que sempre desejam.
que é o sucesso, uma vida próspera e plena nessa terra. Muito obrigado.